A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante, amados irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus estejam presentes em nossa vida, em nossos corações nesta noite, em que nos aproximamos do altar do Senhor para celebrarmos a sua presença vital na nossa existência. Como é bom poder vê-los aqui na igreja, muitos pela primeira vez, depois deste período que nós estivemos sem a presença física aqui na nossa igreja. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, mesmo em meio às intempéries que por vezes a vida nos proporciona. E que possamos continuar confiantes neste elan de graça que o Senhor comunica às nossas vidas, hoje e sempre, para sempre. A liturgia da palavra desta quarta-feira traz a cada um de nós um tema muito importante e muito bonito para a reflexão nossa, de que cada um de nós que somos cristãos. É o tema da presença de Deus entre nós,
sobretudo Deus como pastor. A liturgia nos apresentou esta imagem do pastor na primeira leitura e no Evangelho, e o Salmo também cantou o refrão sobre esta dinâmica do pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Vamos repetir? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta. Certamente, quando nós sabemos quem é o pastor que nos conduz e que deixamos nos conduzir, não há de nos faltar absolutamente nada. Nós vivemos numa sociedade contemporaneizada, onde muitas são as vozes, enquanto somente uma é a voz, em que muitas são as propostas, enquanto somente uma é a proposta. A voz única, singular, é a voz da verdade, que Jesus, o bom pastor, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas são as propostas, mas somente em Jesus nós encontramos a proposta, a salvação. Jesus é o bom pastor. Ele, que é filho de Deus, o pastor soberano, tem para nós um tesouro e quer fazer de nós um redil do qual todos nós podemos alcançar a salvação. A primeira leitura fala também do pastor. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel fala sobretudo do mau comportamento dos pastores que apacentam a si mesmo, as suas próprias vontades, o seu próprio egoísmo, que só olham para o viés do próprio cordão umbilical. Eles comem a carne, retiram a lã e bebem do leite das ovelhas, extorquiam, oprimem, menosprezam as ovelhas do seu redil. E o Senhor Deus diz: ai de vós, pastores, que apacentam a si mesmos. Vocês não são capazes de fortalecer a ovelha enfraquecida e de sarjar as feridas daquelas que se extraviaram por caminhos errados. O profeta Ezequiel está fazendo uma denúncia contundente e séria a respeito das autoridades religiosas, mas também das autoridades públicas do seu tempo. Os pastores do templo religioso se escondiam de trás das cortinas do templo e acoplavam muitas vezes os mandos e os desmandos que eram provenientes do mundo da política. Eles falavam, mas não cumpriam. Muitas vezes faziam com que o povo carregasse fardos pesados, quando eles mesmos não eram capazes de carregar uma agulha. Deus condena a atitude desses pastores religiosos, que são mesquinhos, que só pensam em si mesmos, que ficam encafinfados dentro de suas próprias sequelas de pensamento. Mas também Deus chama a atenção dos líderes políticos do tempo de Ezequiel. Eles que também se aproveitavam das ovelhas para realizar seus mandos e desmandos, proporcionando muitas vezes exclusão ou até mesmo o abismo social. A diferença entre ricos e pobres, a desigualdade social que era a oneração daquele tempo. Deus convida o profeta a denunciar toda esta realidade e a chamar a atenção para que todo o povo de Israel pudessem seguir a voz, o projeto e a proposta de Deus. Certamente, meus irmãos e irmãs, todos nós exercemos esse pastoreio hoje, no mundo em que vivemos. Quando um pai de família é um bom pai, ele está sendo um bom pastor. Quando a mãe é uma boa mãe, está sendo uma boa pastora. Quando o padre é um bom padre, está sendo um bom padre, um bom pastor, seja quem for, qual função ocupa, qual situação dentro da sociedade. O importante é que os parâmetros pelos quais nós possamos conduzir sejam os parâmetros de Deus. Ser pastor não é ser bonzinho, é ser bom. Ser bonzinho é passar a mão na cabeça de todos e dizer que tudo está bem quando muitas vezes não está. Ser bom não. Ser bom é ser equitativo, é ser como Jesus foi, justo. E justo é dar a cada um aquilo que lhe é devido. Vocês ouviram no Evangelho que o patrão
pagou uma moeda de prata para cada um dos trabalhadores, não foi? E assim, desde aquele que chegou às 9 da manhã, ao meio-dia, às 15, às 17, todos ganharam a mesma medida, a mesma proporção, foi equitativo. Porque para o reino de Deus e para a proposta de Jesus, não existe melhor, não existe o maior. O maior e o melhor é aquele que abre sempre o seu coração para a partilha, para a igualdade, para a fraternidade, para o amor. Esses sim são critérios dos quais Jesus pauta o seu ministério no mundo, o seu pastoreio. E a exemplo dele também nós devemos fazer. Peçamos a Jesus nesta noite, nesta semana que estamos vivenciando a Semana Nacional da Família, para que possamos, cada um de nós, dentro das atividades que nos são inerentes, são próprias, conduzir com sabedoria, com justiça, com equidade, aquilo ou aquela situação ou situações, encargos que nos são confiados. Não é fácil, sobretudo no mundo marcado por tanta injustiça, desigualdade e uma cultura que muitas vezes se deixa levar pelos merecimentos, ou até muitas vezes até marcado pela cultura da morte, como nos chama a atenção o Papa Francisco no seu discurso no dia de hoje. Que Deus nos dê sua graça, que Deus nos dê sua bênção, e que nesta Santa Missa nós possamos suplicar ao Senhor que envie sempre o dom da sua graça e possa suscitar no meio da sociedade, seja na religião, seja na política, seja em todos os campos, pastores, homens sábios, de discernimento, conduzidos pelo Espírito Santo, que não se deixem guiar pelos próprios critérios pessoais, ou até mesmo pelos critérios subjetivistas do nosso tempo, mas se guiem e norteiem pela única basila, que é exatamente a palavra de Deus, tendo em vista o bem comum de toda a comunidade e de todo o povo. Que nós assim possamos também pautar a nossa vida e a nossa vocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos elevar ao Senhor nossa